E será mesmo que pessimismo é uma questão de leitura da realidade? Se eu olho para o mundo à minha volta com cuidado, eu vou ser pessimista? O mundo está em crise, os problemas são muito graves e a tendência mesmo é piorar. Eu gosto de propor esse desafio de equilibrar um pouco o pessimismo e o otimismo, porque, beleza, o pessimismo pode te dar essa visão crítica da realidade e é importante que ela exista, mas o otimismo pode te colocar em movimento em direção a transformações, a criações, a sociedades diferentes. Eu acho que esse é o momento mais importante para isso. Ao invés de a gente ficar com medo e paralisado, a gente precisa juntos, de forma colaborativa, criar o novo, criar esse mundo que queremos, essa sociedade que queremos. Então, nesse ponto, o otimismo e a esperança é muito importante. Esse é, portanto, o nosso ensaio sobre o otimismo. É possível pensar várias causas para o pessimismo, mas eu reflito agora sobre 3 grandes possíveis motivos para a formação de uma pessoa pessimista. O primeiro deles pode ser a nossa vivência individual durante a vida, que gera muitos sofrimentos. É muito comum entre nós doenças, perder pessoas queridas, situações financeiras difíceis e muitas outras dificuldades ao longo da vida. Sofrimento faz parte realmente da vida e pode nos deixar bastante pessimista. Shakyamuni Buda, o Buda histórico, foi um filósofo muito importante que pensou o sofrimento. E segundo ele, o sofrimento é a primeira nobre verdade na vida. Ou seja, na vida de todos nós, o sofrimento faz parte. Mas também Buda, em sua filosofia, colocou que é possível superar esse sofrimento. É claro que para nós, comuns, a gente tem muita dificuldade, porque a gente encontra desafios pessoais, psicológicos, limitações de todos os tipos. Agora, Buda coloca que é possível, a partir da mudança da nossa percepção sobre a realidade, a gente superando pouco a pouco os principais sofrimentos que a gente tem. Eu gosto de trazer uma história que minha mãe contou para mim uma vez. Ela foi assistente social no hospital psiquiátrico muitos anos e uma vez ela estava conduzindo uma roda de um grupo de apoio de pessoas em muita vulnerabilidade ali dentro do hospital e uma moça começou a chorar muito porque ela tinha sido adotada, mas ela estava chorando porque no fundo ela sentia a rejeição da mãe. E a minha mãe, que estava coordenando aquele processo ali como assistente social, teve uma ideia na hora, segundo ela, e disse: imagine que sua mãe biológica fez o maior ato de amor que ela podia fazer, porque diante da percepção de que ela não podia te cuidar, ela teve a coragem de doar um filho, que é uma das coisas que mais gera amor num ser humano possível. Então ela fez um grande ato de amor. E aí minha mãe conta que na hora a moça parou de chorar, o olhinho dela deu um clique determinado e ela passou a ver aquela questão de uma forma muito diferente dali em diante. Posteriormente agradeceu muito minha mãe. O que eu quero dizer com essa história? É que na medida que a gente consegue mudar a percepção, o ângulo sobre determinado episódio, a gente realmente consegue superar sofrimentos. Agora, se é possível superar completamente todos os sofrimentos, assim como propõe Buda, eu exatamente não sei, porque ainda tenho muitos sofrimentos e não consegui superá-los todos e acho que é uma missão muito difícil, mas muito desafiante. Uma segunda possível causa para o pessimismo pode ser a imersão em um determinado contexto social. Se você nasce numa realidade muito difícil, de pessoas que ficam doentes e não são atendidas no hospital, ou se o seu bairro não tem saneamento básico, ou se você, porventura, não consegue nem a escola porque o ônibus não passa na sua região rural, dentre muitas outras situações. É claro que neste contexto, imagine num sertão onde a chuva não cai há anos e você não consegue plantar o que come. Realmente é um contexto para te deixar
bastante pessimista. E aí existem, por exemplo, muitos profissionais hoje em dia que trabalham em situações de muita vulnerabilidade e aí vivenciam essa realidade muito dura das pessoas. E aí, claro, é possivelmente natural ficar mais pessimista. Uma terceira possível causa do pessimismo é uma imersão muito profunda numa leitura de mundo, numa leitura específica de mundo, como por exemplo pessoas que têm uma sensibilidade grande com as desigualdades sociais e vivenciam isso muito, ou por exemplo os próprios marxistas, que estudam profundamente como funcionam os mecanismos de dominação do capital, a opressão das pessoas, a opressão dos trabalhadores e muitos outros mecanismos de dominação. Se a pessoa faz uma imersão muito grande em apenas uma forma de ler o mundo, ela também tem essa tendência de ficar mais pessimista. Sobre essa questão de leitura da realidade, se por acaso você se apaixona por samba e você descobre Nelson Cavaquinho e fica ouvindo por alguns meses Nelson Cavaquinho, você possivelmente vai ter uma fase um pouco mais pessimista, porque a obra dele fala muito do tema do fim da vida, da morte, da solidão e de outras questões. Mas de repente, mais adiante, você descobre Paulinho da Viola e aí você vai descobrir um sambista da gentileza, da alegria, da serenidade, da suavidade, da sabedoria. Então a fonte que a gente bebe influencia muito como a gente pensa e age sobre o mundo. Então é muito importante a gente conseguir também equilibrar de que fonte a gente está bebendo. A gente pode, por exemplo, estudar filósofos, estudar a ciência profundamente, mas ao mesmo tempo ter influências da arte, ou da filosofia, ou da espiritualidade, porque essas visões todas, acredito eu, podem acabar por gerar um equilíbrio maior na nossa visão de mundo, nessa relação entre pessimismo e otimismo. Agora eu reflito também sobre algumas possíveis causas do otimismo. A primeira delas é o seu estado interno. Tem dias especiais que você acorda cantarolando uma melodia bonita, parece que você está respirando fluidamente e as nuvens estão mais bonitas, o céu está mais azul, o ventinho está fresquinho, e aí você acorda com um estado interno mais propício, e aí a tendência é que você perceba o seu dia de uma forma muito mais suave, mais alegre e, portanto, mais otimista. Então o estado interno influencia muito. Tem outros dias que parece que você acorda e a nuvenzinha já está em cima da sua cabeça, você acorda angustiado, com a respiração presa, e dali a sua percepção do que acontece ao longo do dia é realmente mais pessimista. Uma outra possível causa do otimismo é também a experiência individual ou a fase que a pessoa está passando. Se ela mora numa cidade que ama, consegue ter um emprego, se sente realizado, ganha suficientemente para ter uma vida digna, se ela consegue praticar um esporte, ter uma vida razoavelmente saudável, então aquela pessoa, ou aquela experiência, ou aquele determinado momento da vida tende a gerar um olhar mais otimista para aquela pessoa. E assim como no caso do pessimismo, o contexto também influencia. Se a pessoa nasce num desses países do norte da Europa, com um estado de bem-estar social muito bem definido, com os direitos básicos muito bem garantidos, a pessoa tem educação de alta qualidade a vida toda, tem transporte público, tem segurança, tem uma vida digna muito garantida por aquele contexto que aquele vive. E isso pode influenciar muito, claro, no otimismo das pessoas. Eu já tive algumas experiências nesses países e elas foram transformadoras. Quando eu fazia intercâmbio aos 17 anos, um amigo meu na Nova Zelândia teve a perna quebrada num jogo de futebol e ele precisou ir para o hospital e ele ficou ali mais de um mês. E era incrível o atendimento do hospital público. A gente ficou impressionado porque a gente não estava acostumado aqui na nossa realidade do Brasil. Então eu trago esse exemplo para dizer que, é claro, você nasce num contexto como esse que te dá uma segurança muito maior na vida, a tendência é você ser um pouco mais otimista
diante da realidade. Agora, sobre todas as causas que eu coloquei, que possivelmente causam o otimismo e o pessimismo, é possível a gente se esforçar um pouco, aprender um pouco e exercer alguma influência sobre elas. Por exemplo, aquele dia que você acorda angustiado, que a nuvenzinha está em cima de você e que tudo parece estar ruim, se você, por exemplo, se senta e desenvolve a prática de meditação de 20 minutos, começa a respirar profundamente. Aos poucos essa respiração vai desacelerando o seu diálogo interno e aí o seu corpo fica mais aquecido, de repente dá uma sensação de bem-estar e ao final você está cantarolando a melodia que você tanto gosta, veja que é possível transformar também o estado interno. Agora eu retomo aquela reflexão que eu fiz no começo de que será mesmo que pessimismo é uma questão de leitura da realidade? Se eu olho para o mundo à minha volta com cuidado, eu vou ser pessimista? O mundo está em crise, os problemas são muito graves e a tendência mesmo é piorar. Para começar essa reflexão, eu penso no seguinte exemplo. Às vezes, por exemplo, você nunca viu Fusquinha na sua cidade, mas de repente, por algum motivo, você foi lá e comprou um Fusca. No dia seguinte você começa a ver Fusca por todos os lados. Isso diz muito sobre a percepção humana, sobre as coisas que nos chamam a atenção, sobre a nossa subjetividade. Ou seja, a leitura de mundo está muito determinada pela nossa própria formação. É por isso que é importante ter um determinado cuidado para não olhar só para aspectos negativos do mundo, e aí é óbvio que a tendência é ser pessimista, ainda mais na nossa realidade que existe uma pedagogia do medo amplamente espalhada, exatamente para paralisar as pessoas e elas continuarem apertando parafusos a vida inteira nas indústrias, né? Existe uma pedagogia do medo na mídia, nos jornais, nos filmes, muitas vezes na escola e por aí vai. Agora, os intelectuais que têm essa missão de refletir criticamente sobre o mundo, muitos deles gostam de uma frase muito refletida por Gramsci, que é pessimismo da razão, pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. Essa frase parece encaixar muito no olhar de muita gente, ou seja, ao fazer uma leitura crítica sobre o mundo, a tendência é que a gente seja pessimista, porque o mundo tem muitos problemas, muitas crises, muitos mecanismos de dominação do rico pelo pobre, etc. Mas é preciso transformar o mundo, então na intenção eu vou ser otimista. Mas não necessariamente uma leitura de mundo pode nos dar a compreensão de que o mundo tem mais aspectos negativos do que positivos e, portanto, nos deixar pessimistas. Eu acho que há muitos motivos, há pelo menos algumas décadas, para a gente acreditar em mudanças grandes que estão acontecendo. Eu tenho muitas influências, mas alguns que me influenciaram muito a ser mais ou menos otimistas foram, por exemplo, Leonardo Boff, pensando uma ecologia para a sustentabilidade, Frígio Capra, no seu livro O Ponto de Mutação, já falando de grandes transformações da sociedade, e claro, principalmente Paulo Freire, que faz uma análise muito profunda da gravidade da crise na educação, desse modelo de dominação da educação opressora, mas principalmente de possíveis caminhos filosóficos, pedagógicos para transformar o mundo, inclusive e principalmente por meio da educação. Então, essas leituras, dentre outras, tem também o Arne Naes, um filósofo norueguês da ecologia profunda, que acha que nós estamos passando por transformações grandes no nosso mundo interno e, portanto, estamos caminhando em direção a uma nova ética no século 22. Então é possível a gente fazer leituras que nos mostrem grandes transformações importantes na nossa sociedade que podem nos liderar a uma sociedade diferente ali na frente. Não sei se é 10, 50 ou 100 anos, mas podem nos liderar a uma sociedade diferente. Quando a gente foca o nosso olhar em algumas transformações profundas que estão ocorrendo, a gente consegue também ficar otimista, como o movimento do feminismo, que é muito importante
para a nossa sociedade, como o amadurecimento das democracias, como o movimento da agroecologia, da bioconstrução, da permacultura, como o movimento das cidades sustentáveis. Os urbanistas que antes queriam tampar os rios e fazer avenida e mais avenida dentro das cidades, agora estão compreendendo que as cidades precisam ter uma porosidade grande, os rios precisam ser reabertos, que o transporte público é mais importante que os transportes privados, a própria sociedade em rede que está capilarizando o conhecimento humano, ou seja, a internet se transformou num grande cérebro da humanidade, que a um clique eu acesso todos os filmes, todas as músicas, todas as aulas, e isso vai turbinar a sociedade de agora em diante, inclusive a nossa capacidade de colaboração e de resolver grandes problemas, exatamente porque a gente tem essa conexão muito mais forte uns com os outros, e por aí vai. São muitas transformações que, se a gente conseguir focar o olhar nela, a gente pode ficar otimista. Espera aí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas e essas reflexões possam atingir um grupo maior e que a gente possa dialogar sobre a sala de aula de hoje em dia, as transformações necessárias e a pedagogia que queremos para um futuro próximo.